Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. Eu pensei que a gente já tivesse até finalizado, fui olhar lá no plano, tem mais uma aula de equação do segundo grau. Prof, tem que falar mais o quê? Na realidade, reforçar os processos resolutivos e os cuidados que nós temos que ter, principalmente ao reconhecer os coeficientes. Vocês recordam que uma equação do segundo grau ela deve ser reconhecida visualmente de início, como sendo toda a equação que nós escrevemos na forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Mas isto caso ela seja completa, professor. Eu também posso reconhecer visualmente as duas formas para a equação do segundo grau incompleta. Eu estou falando do ax2 mais bx igual a zero e do ax2 mais c igual a zero. Por quê? Porque dependendo de como essa equação do segundo grau se apresente, eu posso ter, professor, processos resolutivos diferentes à minha disposição para chegar à solução desta equação. Prof, o que a gente não pode esquecer é que se eu me atrapalhar quanto à escolha do processo resolutivo, eu posso sempre contar com o quê? Com Bhaskara, professor. Por quê? Ele resolve tudo quanto é tipo de equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Então, se você que está conectado com a gente hoje, você perdeu quaisquer uma das nossas aulas, seus problemas se acabaram. Vou fazer aqui um passo a passo de tudo que já foi trabalhado, iniciando do reconhecimento da equação do segundo grau. Vem cá. E vamos recordar, lógico, tanto a equação do segundo grau, professor, com vocês, a identificação dos seus coeficientes, bem como os processos mais usuais para que a gente chegue a uma solução. Ou Bhaskara, ou a fatoração, ou Girard, ou a radiciação, que na realidade não é um processo resolutivo, professor. É o desenvolvimento puro e aplicado da equação que acaba gerando, professor, uma raiz, mais ou menos a raiz, e a gente chega no resultado. Qual que é o objetivo da aula? Gente, identificar a equação. Eu acho que vocês já estão fera aí, professor, identificar. Resolver a equação. Está faltando só vocês escolherem o processo. E resolvendo uma equação, professor, eu posso estender esta resolução, tá bom? Para situações, problemas que derivem de uma equação do segundo grau. Então, a gente começa o conteúdo fazendo o quê, professor? O reconhecimento de uma equação. Quando é que eu olho para a expressão lá, professor, olha, ali é uma equação do segundo grau. Como é que eu sei que aquilo ali é uma equação do segundo grau? Gente, a equação do segundo grau é aquela sentença matemática que eu vou olhar para ela e eu vou reconhecer ela escrita nessa forma aí, ó. Ax2 mais bx mais c, que é igual a zero. Onde, professor, essa equação que eu estou visualizando, esta primeira, ela é uma equação do segundo grau completa, professor. Por que mesmo que ela é completa? Porque ela tem um valor de A, ela tem um valor de B, ela tem um valor de C? Não, professor, senão ela seria completa. Prof, no caso, A, B e C é completa. A de baixo, eu já estava lendo a de baixo. A de baixo, professor, eu só consigo visualizar um valor de A e de B. Está faltando C, professor, então essa última aí é incompleta. E, prof, eu também posso visualizar a equação do segundo grau escrita na forma ax2 mais c, que é igual a zero. Dessas três que eu vou estar visualizando, a gente entende que esta primeira é uma equação do segundo grau completa e as duas outras aqui, professor, representam para a gente equações do segundo grau incompletas, professor. Por que elas são equações do segundo grau incompletas? Porque elas não apresentam os três coeficientes. Prof, para que uma equação seja do segundo grau, tem uma condição. O valor do A, professor, seja ela completa ou incompleta, o valor do A na equação do segundo grau, o valor do A tem que ser um valor diferente de zero. Pode ser qualquer valor. O A só não pode ser zero. Essa é a condição de existência. E, professor, beleza. E quanto aos processos resolutivos? Gente, a orientação é que quando nós temos uma equação do segundo grau completa, quando eu tenho, deixa eu botar o A diferente de zero aqui agora há pouco.
para que a gente tenha uma equação do segundo grau, o valor do A. Pronto, ficou melhor aqui. Tem que ser diferente de zero, professor. Então, quando nós temos uma equação do segundo grau completa, é interessante que a gente recorra ao dispositivo do Bhaskara, professor, para a gente chegar à solução desta equação. Mas temos a alternativa do Girard. O que acontece? Alguns alunos conseguem facilmente chegar à solução das raízes através de um raciocínio onde eu tenho que pensar em dois números que somados e que multiplicados deem menos b sobre a e c sobre a respectivamente, ou seja, uma relação dos meus coeficientes. Prof, se eu não consigo fazer assim, eu vou recorrer, lógico, professor, ao Bhaskara. O Bhaskara dá para resolver quaisquer um dos tipos de equação, seja ela completa ou incompleta. E o desenvolvimento do Bhaskara, tanto o Bhaskara quanto o Girard, gente, eu quero que vocês recordem que nós temos que saber identificar os seus coeficientes. E professor? É sim, gente. Eu tenho a incompleta, professor, com A e B, que um dos processos apresentados no teu livro é o processo da fatoração. Eu, particularmente, eu tentaria resolver por Girard. E quem estava nas aulas anteriores acompanhou um bizu que eu apresentei, professor, para que a gente chegue mais rápido ao resultado. Prof, essa última aqui é a que a gente disse, cara, essa daqui é perfeita simplesmente para você tentar resolver com o cálculo da raiz, com radiciação. E, professor, me mostra como é que funciona o passo a passo, literalmente. Como é que eu vou fazer para resolver, independente dela ser completa, independente dela ser incompleta? Cara, vou recordar com vocês os processos, mas antes eu tenho que saber reconhecer os coeficientes. Sério, professor? Seríssimo. Se eu não souber reconhecer os coeficientes, eu não consigo resolver uma equação do segundo grau, gente. Não, professor. Não. Não dá certo, professor. Porque para mim aplicar o Bhaskara, eu tenho que ter o A, o B e o C. Para mim usar o Girard, eu tenho que ter o A, o B e o C. E, professor, e se ele não me der? Cara, ele vai ter que te dar. O nosso trabalho olhei ali, professor. Temos ali duas equações, bati o olho, eu acho que você também. Estou vendo ali duas equações do segundo grau completa. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? A possibilidade, professor, você vai verificar a possibilidade de simplificação. É a primeira coisa que você vai fazer. Professor, deixa eu olhar ali. Nenhuma das duas dá para simplificar, não. Mas eu tenho que achar o valor do A, do B e do C. É a primeira coisa que você vai fazer. Então, peraí, professor. Pelo que eu estou entendendo, o A é o número que fica na frente do x ao quadrado. O A aqui é 2. O B, professor, é o número que fica na frente do x, professor. Ó, o B aqui é 3, professor. E o C é o que nós chamamos de termo independente, professor. Ou seja, é o meu coeficiente que não vem juntinho do x. Então, é fácil de você identificar o A, o B e o C. Não é não? Um único cuidado que se tem que ter ao reconhecer esses coeficientes, sabe o que é? É você ter cuidado de verificar se esse teu coeficiente ele é um coeficiente positivo ou ele é um coeficiente negativo. Então, para essa primeira equação, o valor do meu A, professor, é quanto? O A é 2, nessa aqui o B é 3 e o C vale exatamente 10. Foi? Tudo ok? Professor, aquela outra lá também, ela é uma equação do segundo grau completa, correto? Correto. Então, significa dizer que ela tem valor de A. Está aqui o número que fica na frente do x. Ela vai ter valor de B, professor. E ela vai ter valor de C, professor. Professor, diz uma coisa para mim. Eu não estou vendo o valor do A. Lá naquela de cima, o A era 2, professor. Nessa daí eu não estou vendo ninguém na frente do x. E agora? Quem é o A? Gente, se eu não vejo o A na frente do x, é porque ele é elemento neutro da multiplicação, professor. Ele vale 1. Se eu não enxergar o Azinho ali, é 1.
Se eu não enxergar um número na frente do x, é 1. Ah, professor, então, vamos lá. Quem que é o A? Quem que é o B? Quem que é o C, professor? Cara, eu tenho que saber. Se eu não souber, eu não vou desenvolver. Eu não vou resolver a equação de segundo grau. Nessa aqui, o A é 1, professor. O B, professor, o B é quanto? O B é quanto? Professor, peraí, o B, professor, é o que fica na frente do X. É 5, né, professor? Mas calma aí. É 5 positivo ou é 5 negativo? Ih, professor, é mesmo. Tem que ter cuidado ali, ó. O 5 tem um menos na frente. O B, professor, é menos 5. O professor diz uma coisa, e se eu esquecer de botar o menos? Gente, não vai dar certo a resolução. Não vai dar certo, gente. Tenho que ter o cuidado de reconhecer tanto o coeficiente quanto o seu sinal. Prof, e o C? O C ali, professor, é 7. Positivo. Fechou? Você entendeu aí como foi que nós fizemos para reconhecer o A, o B e o C dessas duas equações do segundo grau? Deixa eu colocar algumas incompletas para ver se você consegue também encontrar os coeficientes. Professor, temos duas equações do segundo grau incompleta do tipo AX mais B. Qual a primeira coisa que você faz? Primeira coisa que você vai fazer, isso passo a passo, toma isso como regra. Primeira coisa que você vai fazer numa equação de segundo grau é verificar se ela é possível de ser simplificada. Depois é que você vai verificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Professor, aquelas duas que o senhor colocou ali não dão para simplificar. Não dão. Então, nós temos que ver quem é o A, quem é o B, quem é o C. Como aqui, professor, ela é do tipo AX mais B, professor, significa dizer que o C, professor, que eu não estou visualizando, professor, ele vai valer quanto? Professor, o A ali eu não estou vendo, não é? Se o A eu não estou vendo aqui é porque o A vale 1. O B é menos 5. O C eu não estou vendo de jeito nenhum C. Quando eu não visualizar o C de jeito nenhum, o C é 0, professor. O C é 0. Não vai confundir quando eu comentei com vocês, quando eu não estou enxergando o número na frente do x ao quadrado ou quando eu não estou enxergando o número na frente do x. Quando eu não enxergar o número na frente da variável, na frente do x ao quadrado ou na frente do x, é porque ele vale 1. Agora, se eu não enxergar de jeito nenhum, professor, nem o x, professor, ali, que acompanha o meu b e nem o c, é porque nesse caso eles passam a valer 0. Prof, nessa daqui, o valor do meu A é 1, o valor do meu B é menos 5 e o valor do C é 0, professor. O valor do C é 0. Esse tipo de equação do segundo grau incompleta é que dá muitas das vezes de você fazer ela chegar à solução sem a necessidade de uma conta. Vocês sabiam? Se a gente observar algumas definições, algumas propriedades não, fui muito longe, mas se a gente observar algumas definições mesmo, quanto à análise desses coeficientes, principalmente quando eu olho o valor do A, se o A for 1, gente, para esse tipo de equação não precisa vocês fazerem conta. Dá de vocês chegarem no resultado, professor, ó, de cabeça. Sem conta, mas eu vou fazer pelos dois processos. O aluno já disse para mim, professor, eu me sinto seguro mesmo é quando eu uso fórmula, professor. Quando eu pego o Bhaskara lá, dá um monte de conta, mas eu tenho certeza que eu estou indo em direção ao meu resultado. Então, vai lá, diz para mim quem são os coeficientes dessa segunda equação do segundo grau aqui, professor. Também completa. O A aqui, professor, quem é o número? Professor, só tem um menos aqui na frente. E agora? E o B, professor? Quem é o B aqui dessa outra equação? Professor, estou colorindo aqui, mas durante as atividades eu não vou mais estar colorindo, não. Já é para vocês estarem habituados a visualizar e reconhecer. Prof, olha só, o A aqui eu não estou enxergando, é 1. Só que tem um menos lá, professor. Então, para essa aqui, o A vai ser menos 1, o B vai ser 2 e o C vai valer exatamente 0. Quando o B, preste atenção, quando o B ou o C valem zeros, professor, nós temos aí uma equação do segundo grau
incompleta. Aqui a gente está recordando o reconhecimento dos seus coeficientes para quê? Para que após reconhecermos corretamente cada um dos seus coeficientes, nós venhamos a escolher o processo resolutivo ideal para cada tipo de equação, para cada tipo de situação, problema que a equação do segundo grau esteja presente. Professor, novamente, nós temos aqui equação do segundo grau incompleta. Só que essa daqui, professor, eu não vejo o x. Não é ax2 mais bx mais c igual a zero? Professor, eu estou vendo A e eu estou vendo C. Professor, não vai ter o B não? Não, gente, aqui não vai ter o B, porque eu não estou vendo a variável x. Se eu não estou vendo a variável x, professor, esse 25, ele não está acompanhado do x, não é verdade? Então, esse 25 aqui, ele vai ser o valor do nosso C, professor. E o B, professor? E o B vai valer quanto? Cara, vai valer 0. O A aqui é 1, o B é 0 e o C, ó, o sinal, é menos 25. O que foi que eu disse a vocês agora há pouco, que era a primeira coisa que deveria ser realizada na hora que eu fosse tentar resolver uma equação do segundo grau? O que que era? Professor, olha só. A primeira coisa era o senhor verificar se era possível de simplificar. Tipo, nesse outro exemplo que vocês estão visualizando, eu poderia muito bem dizer que o A é 2 e que o C vale menos 32. Só que eu percebo, nesse último exemplo, professor, a possibilidade da simplificação. Então, antes de você reconhecer o A, o B e o C, eu vou pedir que você simplifique esta equação. Ou seja, esse 2x ao quadrado menos 32, que é igual a zero, dá de você dividir toda esta equação por 2. Se você dividir por 2 essa equação, professor, você vai encontrar uma equação reduzida, professor, onde o valor do A, do B, do C, ele vai ser representado por números menores. Consequentemente, ao iniciarmos o processo resolutivo, este vai demandar menos cálculo, vai te dar menos trabalho. Professor, então, se eu dividir ali por 2, o 2x ao quadrado, vou botar bem aqui, ó, e escrever embaixo. Se eu dividir toda esta equação por 2, quanto que ela vai ficar, professor? Quando o senhor fala dividir por 2, a equação vai passar a valer x ao quadrado, 1x ao quadrado menos 16, que é igual a zero. O que nós vamos considerar é a equação simplificada na hora que nós formos reconhecer o seu coeficiente. Então, vamos lá. Toma isso como regra. Sempre que nós precisarmos resolver qualquer equação do segundo grau, a primeira coisa que você vai verificar é a possibilidade da simplificação. Sendo possível a simplificação, professor, simplifica depois é que você vai reconhecer os coeficientes. Nesse caso, o A, após simplificado, seria 1, o B é 0 e o C vale menos 16. Agora que eu já aprendi, agora que eu já recordei, alguns aprenderam agora, outros recordaram, reforçaram, qual que é o processo resolutivo para cada tipo de equação de segundo grau que pode ser apresentada para mim? Vamos ver aqui? Professor, olha só. O método mais utilizado, eu até brinco com os alunos, o queridinho dos alunos é a famosa fórmula de Bhaskara. Que quando a gente fala usa a fórmula de Bhaskara, a gente acha que nós vamos pegar uma fórmula e essa fórmula vai resolver de cara a equação do segundo grau para a gente. Não é bem assim. A fórmula de Bhaskara, eu prefiro dizer processo resolutivo, onde nós nos utilizamos da fórmula de Bhaskara. O processo resolutivo ele se dá em duas partes, em duas etapas. A primeira etapa consiste na aplicação de uma relação, de uma fórmula, professor,
que calcula para mim o que nós chamamos de delta, que é o chamado discriminante de uma equação do segundo grau. Depois que eu calculo delta, aí sim, após eu chegar no delta, aí é que eu posso estar aplicando o que efetivamente nós chamamos de Bhaskara, professor. Então, o processo resolutivo se dá de duas etapas, em duas etapas. Primeiro o cálculo delta, para depois calcular o Bhaskara. Prof, quando é que eu devo pensar em usar Bhaskara? Sempre que você quiser. Sempre que você quiser. Agora, se você me perguntar quando que é ideal, porque usar, você pode usar quando você quiser. Qualquer equação do segundo grau dá para ser resolvida pelo Bhaskara. Calculo delta, depois usa a fórmula de Bhaskara. Mas quando que é ideal o Bhaskara? Gente, o ideal mesmo é que você, ao tentar resolver uma equação do segundo grau, você só se utilize do processo do Bhaskara se ela for completa. Isto é, se você não conseguir resolver por um outro processo. Quando eu digo por um outro processo, a equação do segundo grau completa, eu posso também estar tentando resolvê-la por outros caminhos. Eu posso tentar um Girard, eu posso tentar fatoração, eu posso ter a equação do segundo grau como sendo um trinômio quadrado perfeito, por exemplo. Prof, me dá exemplo. Olha só. Se eu quero resolver uma equação do segundo grau completa pelo Bhaskara, como a gente coloca aqui, eu vou pedir que vocês aprendam duas fórmulas. Eu tenho que aprender essas duas fórmulas. Senão você vai dizer, professor, eu acho a equação do segundo grau difícil, tem muita conta, aquela coisa toda lá. Não, gente, vamos lá. Tenho que aprender, presta atenção, eu tenho que aprender duas fórmulas. Eu sou obrigado, professor. Eu tenho que aprender a fórmula do delta e eu tenho que aprender a fórmula do Bhaskara, que é essa segunda aí. Então, o processo resolutivo de uma equação de segundo grau por Bhaskara consiste em você aplicar essa fórmula para logo em seguida aplicar essa fórmula. E a aplicação dessa fórmula demanda cuidados quanto à operação. Ter cuidado na hora de somar, subtrair, multiplicar, dividir. Qual foi a orientação? Agora há pouco nós aprendemos a reconhecer os coeficientes, o A, o B e o C. Por que que eu tenho que reconhecer este A, este B e este C? Olha as duas fórmulas. Professor, estou começando a entender. Nas fórmulas tem o B, tem o A, tem o C. Na fórmula do Bhaskara, propriamente dito, tem, olha só o que que ele pede para a gente calcular aqui, ó. Professor, na fórmula, eu vou precisar da raiz do delta. Entendi. Por isso que primeiro nós aplicamos a fórmula do Bhaskara. O delta primeiro e segundo o Bhaskara. Sempre nessa ordem. Quer um exemplo? Eu vou te dar dois caminhos para resolver esse exemplo. Eu vou fazer pelo processo tradicional, que é aquele que é o mais conhecido, e eu vou fazer por este outro processo. O mais conhecido é o Bhaskara. Professor, a equação do segundo grau completa, eu também posso resolver, tentar, na realidade, tentar resolver de cabeça. Quando eu digo resolver de cabeça, é analisar a soma e o produto das raízes. O Girard, matemático, ele disse para mim que eu tenho como achar o resultado da soma de qualquer equação do segundo grau e o seu produto, analisando os seus três coeficientes. Ou seja, já vou botar o exemplo, só recordando os tópicos principais. Se eu sei identificar o A, se eu sei identificar o B, se eu sei identificar o C, professor, o Girard disse para mim que a soma das raízes é só eu pegar menos o valor do B dividido por A, professor. Menos o valor do B dividido por A. Para nós acharmos o produto das raízes, professor, é só o senhor pegar o C dividido pelo A. Então, espera aí. Se eu consigo achar a soma das raízes, se eu consigo achar o produto das raízes, eu consigo
pensar. A gente pode tentar, não é pensar em dois números que somados deu o resultado lá que você encontrou e que multiplicados também deu o resultado que você encontrou para o produto. Professor, será que a gente consegue fazer de cabeça? A gente pode tentar. A gente pode tentar. E, professor, e se eu não conseguir? Não tem problema. Você recorre ao Bhaskara. Por que a gente pede que você, antes de tentar utilizar o processo resolutivo do Bhaskara, eu peço que antes você tente aplicar a relação do Girard. Porque, com certeza, ou em uma e outra, você será capaz de resolver e não vai ter que se preocupar em desenvolver todas aquelas duas fórmulas, que realmente difícil não é, até porque o desenvolvimento delas é basicamente somar, subtrair, multiplicar, dividir. Mas que perde muito tempo? Perde sim. Professor, eu quero exemplo, professor. Está aqui. Observa esta equação do segundo grau que eu acabei de colocar aqui na telinha de vocês. X² mais 3x menos 10. Prof, resolve. Resolve para mim. Como é que eu posso pensar a resolução dessa equação? Cara, eu te aconselho a tentar primeiro o Girard. Eu te aconselho a tentar primeiro o Girard. Professor, mas digo o seguinte, deixa eu ver quantas delas eu coloquei, só foi 2. Eu aconselho primeiro o Girard. Se eu não conseguir o Girard, aí sim você vai para o Bhaskara. Espera aí, professor, então vamos lá. Como é que o senhor quer que eu tente resolver? Primeiro, antes de iniciar, para que a gente não esqueça também, que isso é de fundamental importância, antes de você começar a pensar o processo resolutivo, você olha para a equação e você verifica se é possível dela ser simplificada. Professor, deixa eu ver. Dá não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir quem é o A, a gente vai descobrir quem é o B, a gente vai descobrir quem é o C. Vamos lá. Primeira coisa. O A, professor, não estou vendo, meu A é 1, professor. Meu A é 1. Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui, professor. O senhor tem que ver quem é o A, quem é o B, quem é o C. Isso tanto para o Girard quanto para o próprio Bhaskara. O A é 1, o B dessa equação é 3, o C é menos 10. Vamos lá, professor. Girard. Nessa ordem. Vamos tentar o Girard aqui. Como é que vai funcionar? O Girard, professor, ele disse para mim que a soma das raízes, professor, a soma das raízes é só eu pegar menos B sobre A. O Girard disse para mim que o produto das raízes é C sobre A. Será que a gente consegue fazer a soma e o produto? Primeiro eu tinha que saber que a fórmula da soma é menos B sobre A, que a fórmula do produto é C sobre A. Isso aí você pega uma folhinha de rascunho super rápido, ó. Vai ficar menos o B, que é 3, sobre o A, que é 1. Professor, a soma dá menos 3. Achei a soma. Opa, que bacana. E o produto, professor, o produto é o valor do C, que é menos 10, sobre o A, que é 1. Menos 10 sobre 1 dá menos 10. Pronto? Até aí tudo bem? É só perguntar. Espera aí, professor. O senhor acabou de encontrar para mim que a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2 vai dar exatamente menos 3 e que x1 vezes x2 dá exatamente menos 10. Então, espera aí, professor. Eu tenho que pensar em dois números que somados deem menos 3 e eu tenho que pensar em dois números que multiplicados deem 10. 10 negativo, perdão. Professor, eu lembro que o senhor falou nas aulas anteriores que a gente tentasse pensar os dois números primeiros, que eu tentasse pensar os multiplicados, não é? Dois números que multiplicados dá menos 10. Os primeiros números que vinham na minha cabeça, professor, era 2 e 5, porque 2 vezes 5 dá 10. Professor, 2 mais 5 não dá
menos 3. Professor, mas espera aí, para dar menos 10, os números pensados teria que ser 2 e menos 5. Deixa eu só testar para ver se dá certo. Testa comigo. 2 multiplicado por menos 5 dá menos 10. Deu certo. 2 mais menos 5, professor, dá menos 3. Professor, chegamos à solução. O x1 vai ser 2 e o x2 vai ser menos 5. Ou seja, você vê, professor, o senhor riscou muito aí. Não, gente, eu estou riscando para apresentar o processo, para estar demonstrando como é que eu estou pensando esse desenvolvimento aí com vocês. x1 igual a 2, x2 igual a menos 5. Foi rápido. Dá para chegar nesse mesmo resultado por Bhaskara? Dá sim. Vamos ver por Bhaskara? Olha só, professor. Se nós formos tentar por Bhaskara, é a mesma questão. Primeira coisa que você vai fazer, achar o A, o B, o C. O pessoal diz que acha melhor. Eu acho mais conta. Lá, ó, professor, eu fiz lá a soma menos B sobre A, deu menos 3. Produto C sobre A deu menos 10. Eu já fui logo pensando, 2 números que somados dá menos 3, 2 números que multiplicados dá menos 10. Nem precisava ter escrito. Na realidade, eu queria que você pensasse. Tudo isso que eu acabei de riscar aqui, eu queria que você tentasse fazer na cabeça. Menos B. No máximo, você riscar lá que a soma deu menos 3, que o produto deu menos 10. Prof, menos 2, desculpa, 2 menos 5 seriam esses números. Professor, não me sinto seguro para fazer girar. Não estou me sentindo seguro. Então, faça por Bhaskara. O A é 1, o B é 3, o C é menos 10. Como é que funciona, professor, o processo resolutivo de Bhaskara? Aplicação de duas fórmulas. Primeiro, a fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Ou seja, se você já aprendeu a reconhecer os coeficientes, nosso trabalho aqui é de substituição. Então, vai ficar delta é igual o B, que é 3 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que eu vou ter que botar dentro de um parêntese, tá bom? Toda vez que o teu coeficiente for negativo, coloque ele dentro de um parêntese para você realizar o jogo de sinal de forma correta. Prof, então vamos lá. O nosso delta, fazer a conta, né? Bonitinho aqui, ó. Vai dar 9. Aí tem que fazer aquela multiplicação lá do menos 4 vezes o 1 vezes o menos 10, professor. 4 vezes 1 dá 4, só que é menos 4. Tem que fazer jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais 4 vezes 1 vezes 10. Dá 40. Nosso delta deu 49. Opa, cheguei no delta. Toda vez que você chegar no delta, já vai lá e tira a raiz dele, gente. Tira a raiz desse delta. Quanto é que vai dar? Raiz de delta vai dar igual a 7, professor. Porque 7 vezes 7 é 49. Vocês entenderam aí? Vamos lá. Processo resolutivo de Bhaskara. 2 etapas. Reconhece os coeficientes, aplica a fórmula do delta. Aí você faz no teu tempo, devagarzinho. Porque tem alguns alunos que disseram para mim, professor, me atrapalho com aquelas contas lá. A gente faz devagar, no teu tempo, na tranquilidade. Tem potência, tem multiplicação, e a gente tem que ter cuidado mesmo com essas contas, principalmente porque ali ó, tem aqueles menos, professor. Toda vez que eu vejo o número negativo, e professor, jogo de sinal, respira, faz devagarzinho, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, você consegue chegar no resultado tranquilo ali. Prof, deu raiz de delta igual a 7 lá. E agora? Agora é que eu vou para o que nós chamamos efetivamente de Bhaskara, que é esta outra fórmula aqui, professor. Anota aí, ó, x é igual menos o b, que eu já sei que é 3, mais ou menos a raiz do delta que você já calculou comigo, dividido tudo por 2 vezes o a. Tudo bem até aí? Novamente, tranquilidade, vai substituindo. Gente, processo de Bhaskara, pode repetir. Professor, é só substituir. Concorda comigo? Que o processo de Bhaskara
nada mais é do que um processo de substituição. Então, vamos nós aqui. Professor, vai ficar x é igual menos o meu b, que é 3, mais ou menos a raiz do delta que você calculou aqui comigo. Ó, professor, raiz do delta aqui, ó, é 7. Então, arrocha, menino, esse 7 aí, ó, vai ficar 7 dividido por 2 vezes o a dessa equação, que é 1. E agora? Não tem lá o mais ou menos lá no meio da conta? Não tem? Menos 3, mais ou menos. Aquele mais ou menos é para te dizer que tu vai fazer duas contas. Tu vai fazer, professor, a primeira conta, que é o x1, que é menos 3 mais 7 dividido por 2. Resolve. Menos 3 mais 7, professor, vai dar exatamente 4. Dividido por 2 vai dar 2. Achei a primeira solução. E o x2, professor? Eu fiz uma com mais. Tá aqui, professor. Agora eu vou fazer uma com menos, professor. Vai ficar menos 3, menos 7, dividido por 2. Contigo novamente. Menos 3 menos 7 vai dar menos 10, dividido por 2 dá exatamente menos 5. Chegamos à segunda solução. Agora, cabe a você analisar e verificar qual dos dois processos é mais interessante. Olha, não é que eu queira que vocês façam por GA, eu quero apenas que vocês tentem. Vocês tentem fazer. Por quê? Nós conseguimos chegar na solução rapidinho de cabeça, sem a necessidade de muito cálculo. Lá, professor, no Bhaskara, olha o tanto de conta que a gente fez e o cuidado e a atenção que tinha que estar redobrada com relação a todas as operações e principalmente aos jogos de sinal. Então, o que é que eu quero colocar para vocês? Que não é o Bhaskara ser difícil. Ele só tem um pouco mais de conta e eu tenho que ter atenção, muita atenção com os jogos de sinal e com as operações que vão estar no desenvolvimento dessas duas fórmulas. Vamos para mais um exemplo. Olha só, professor. Tenho aqui uma equação do segundo grau incompleta, do tipo ax2 mais bx. Se você me perguntasse, professor, esse tipo de equação aqui, é melhor resolver por qual processo? Gente, esse tipo aqui, vou mentir para você não. Ax2 mais bx, que é igual a 0. Se a equação do segundo grau que você estiver resolvendo for uma equação do segundo grau incompleta, do tipo ax2 mais bx, gente, acabou a questão. Bhaskara? Não. Bhaskara não, gente. Não faz Bhaskara aqui, não. Perde tempo. Mas pode fazer? Pode, professor. É porque eu gosto do Bhaskara. Eu amo o Bhaskara. Faça pelo Bhaskara. Agora, o seu coleguinha do lado, que não é bobo nem nada, eu fazer pro Bhaskara, faço nada. Essa questão, só olhando para ela, eu já sei que a resposta é 0 e 4. Ah, mas é porque o senhor é professor, o senhor já sabe das contas. Não, não é porque eu sou professor não, gente. É porque na aula passada eu aprendi que numa equação do segundo grau do tipo ax2 mais bx, professor, se o valor do meu a for 1, professor, eu já posso te dizer que uma das raízes é o oposto do b. E no mais, professor, sempre nesse tipo de equação, uma das raízes obrigatoriamente é 0. Uma das raízes obrigatoriamente é 0. Tá pensando, tá lembrando aí? Eu vou dar uma pausazinha super rápida, 2 minutinhos, eu volto já já com mais equação do segundo grau. Até daqui a pouquinho.